Bom, queridos, nessa noite nós temos algo muito importante a fazer. Nós já estamos fazendo, que é cultuar ao Senhor. E durante as canções, e hoje também pela manhã, o pastor Eloy falou da importância do culto. E a gente não pode realmente perder a importância do que é cultuar ao Senhor. Nós não podemos perder da nossa vista, do nosso coração, o que é realmente render graças ao Senhor. Nós precisamos dele desesperadamente. E talvez um dos motivos pelos quais nós temos muitas vezes negligenciado a questão do culto é porque falta mais amor ao nosso coração. Falta muitas vezes uma percepção de quem Deus é, de quem nós somos. Às vezes falta esperança ao nosso coração. E essa noite eu queria compartilhar com vocês sobre esperança. Sobre ter um coração esperançoso no meio de tanta adversidade. Hoje, uma das palavras que não saem da mídia e dos nossos ouvidos é crise. Crise para todo lado. Crise financeira, crise econômica. Mas além da crise, nós temos um Deus que é todo-poderoso. Sobre toda e qualquer situação e circunstância. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 3. Um texto muito, muito conhecido. Lamentações, capítulo 3, versículos 21. Até o versículo 29. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 29. Só você achar o profeta Jeremias e está um livro adiante. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 29. Vou ler e peço que os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, e talvez ainda haja esperança. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a palavra do Senhor foi lida diante dos nossos olhos e peço que o Senhor transforme a nossa vida através dela. Que o Senhor exponha a tua palavra através do teu Santo Espírito aos nossos corações. Que possamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos, educados pela palavra que pode nos transformar, nos fazendo homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Oramos, te agradecendo e pedindo, ilumina o nosso coração, para que o nosso coração seja um coração esperançoso no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há 7 anos, outubro de 2010, o mundo não tirou os olhos da televisão ao perceber ou ao acompanhar o drama dos 33 mineiros que foram soterrados numa mina de ouro e cobre na região norte do Chile. 33 mineiros foram soterrados a aproximadamente 700 metros de profundidade. E nos 17 primeiros dias eles não tinham comunicação nenhuma com a superfície. Eles procuraram e se encontraram, se esconderam num abrigo de 50 metros quadrados, no escuro, sem água. A água que eles bebiam era água suja e contaminada das máquinas de trabalho. Segundo relatos desses homens, eles se alimentavam de 2 colheres de atum enlatado, meio biscoito e 1 gole de leite a cada 48 horas. Quando esses homens foram descobertos e o procedimento para encontrá-los teve sucesso, foi organizado acima deles um acampamento.
E esse acampamento ficou conhecido como acampamento Esperança. E através de uma sonda, através de um canal aberto para comunicar com esses homens, foi passado cartas dos familiares, foram passados fotos, objetos pessoais, bilhetes e tudo que podia alimentar a esperança no coração desses homens que estavam soterrados no escuro, numa situação completamente precária. E lá no acampamento Esperança, os familiares se reuniam, as autoridades se reuniam pensando e rezando e orando e fazendo meditações e conversando como seria possível aguentar e resgatar aquelas preciosas pessoas. O resgate terminou depois, eles foram resgatados depois de 69 dias e o resgate durou 22 horas. O que me fez pensar, e a primeira pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite, é, claro, guardadas as devidas proporções. Quando o mundo desaba sobre os nossos ombros, quando parece que tudo está caindo sobre a nossa cabeça, quando o dia mal bate à nossa porta, quando o nosso coração está ansioso, angustiado, apertado, em que nós temos nos apegado? Onde nós temos armado tendas de esperança? Qual tem sido de fato o nosso refúgio? Aonde está ancorado o nosso coração? Muitos procuram satisfazer necessidades na hora da angústia. Muitos procuram ajuda em vários tipos de alianças. Várias pessoas correm e nós muitas vezes corremos para a família, corremos para a igreja, corremos para conhecidos, corremos para o banco, mas onde de fato é a nossa primeira alternativa? Quem está em primeiro lugar na nossa lista de socorro? Isso é muito importante para a gente. Onde estão armadas as tendas da nossa esperança? Quando nós lemos esse texto de Jeremias, Lamentações de Jeremias, e nos deparamos com essas primeiras palavras, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam, grande é a fidelidade do Senhor. Parece que Jeremias está exultando, parece que Jeremias está glorificando, parece que Jeremias está agradecendo por algo muito bom que aconteceu. E de fato, ele estava glorificando, ele estava exultando, ele estava sendo grato a Deus, mas o contexto dessas palavras era um contexto extremamente hostil, um contexto de guerra, um contexto de morte, um contexto de desgraça e tragédia no meio de Judá, no meio de Jerusalém. Nós olhamos para essas primeiras palavras, quero trazer a memória que me pode dar esperança. A grande é a fidelidade do Senhor e essas misericórdias se renovam. A minha porção é o Senhor, esperarei nele. A minha alma esperará no Senhor. Acontece que todo o livro de Lamentações e também o livro do profeta Jeremias fala da tragédia, das consequências que o pecado traz. Jeremias traz essas palavras ao coração no momento de caos, de fragilidade, mostrando antes e depois o quão terrível é o pecado. Deus levanta um homem nesse tempo de tragédia, de dificuldade, para ser um profeta. Deus levanta Jeremias para profetizar o povo de Israel, dizendo que ele seria levado cativo, que Babilônia se levantaria através da mão de Nabucodonosor e dominaria o povo de Deus. Jeremias tinha a responsabilidade de dizer uma palavra duríssima. Alguns o chamam de profeta chorão, né? Mas pense bem, Jeremias foi levantado por Deus para dizer, olha, a nossa cidade vai ser devastada, a nossa igreja vai ser destruída, a situação é calamitosa. E ele chorava porque ele tinha empatia com toda aquela situação. Ele via o mal e se compadecia. Ele via a tragédia chegando e se sentia apertado. E ele prega arrependimento em tempos de juízo iminente. A volta para a única fonte de salvação. A única alternativa, a única solução era o povo se arrepender diante do Senhor. O juízo já estava à porta. O povo precisava voltar a Deus. Voltar para Deus. O povo estava andando em desobediência, rebeldia, em idolatria. Eles tinham abandonado o culto ao Senhor. Eles tinham trazido outros deuses, outras formas de adoração, eles tinham desprezado, estavam desprezando o Senhor Todo-Poderoso. Eles não levavam em consideração, eles não prezavam, eles não respeitavam mais o Senhor. Eles tinham uma vida como se não tivesse amanhã. Então Deus levanta uma nação
sobre a mão de Nabucodonosor. E durante 18 meses, a Babilônia, o exército babilônico, cerca Jerusalém e faz a cidade morrer de dentro para fora. Os que saíam da cidade entravam no embate, e os que não saíam, ficavam dentro da cidade, eram acometidos de doenças e enfermidades, e também a fome tremenda. Os que olhavam para dentro das suas portas viam uma crise, um caos generalizado. E nesse caos, o povo, ao invés de buscar ainda o Senhor, ele ainda mantinha esperança em 3 frentes distintas. Eles pensavam, olha, vamos permanecer firme no nosso caminho. Porque eles criam, primeiro, naquela promessa ou naquela palavra, lá em 2 Samuel capítulo 7, que Deus havia prometido que não faltaria um rei no trono de Davi. E eles diziam, olha, se Deus prometeu, Israel pode sofrer o que for, mas ela vai continuar intacta. Eles tinham na cabeça a mentalidade de que o reino de Deus seria um reino geográfico e político. Eles não compreendiam que, de fato, a perfeição desse reinado de Davi aconteceria quando Cristo viesse. Tanto é que lá na frente a gente vai ver Jesus Cristo sendo chamado Filho de Davi. Filho de Davi. O verdadeiro rei que assentaria no trono de Davi. Eles também confiavam no templo, que era tão arrumado, organizado, era majestoso. E eles diziam, e a própria palavra do Senhor vai dizer isso lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4 a 8. Templo do Senhor, templo do Senhor. E o próprio profeta diz, olha, não acreditem nessas palavras falsas, porque religiosidade não salvará ninguém. Ter as coisas bem organizadas não salvará aquele que não tem o coração organizado pelo Senhor. A vida reorganizada pelo Senhor. A salvação dada pelo Senhor. E eles ainda criam em algumas alianças, e nesse tempo, olha que interessante, um lugar que fez aliança, um país, uma nação que fez aliança com Israel, o Egito. Eles eram aliados do Egito. E o próprio Deus, também Jeremias vai dizer, Jeremias 37 vai dizer, olha, não espere a ajuda do Egito, porque eu não deixarei que ele te ajude. Então, nós vemos a expectativa política, uma expectativa religiosa e uma expectativa em aliança em recursos humanos. Contra Deus, ou contra o juízo de Deus. Mas isso foi ineficiente. Ineficaz. Sabe por quê? Tem um texto que a gente gosta muito, e a gente lembra disso com alegria no coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se Deus for contra nós, quem será por nós? Uma vez um professor meu de seminário disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Que Deus é o pior inimigo que alguém pode ter. O pior inimigo que alguém pode ter. Sabe por quê? Porque ele é o único inimigo que não pode ser vencido. O único inimigo que não pode ser vencido. Então não adianta depositar esperança e confiança em outros lugares, a não ser o Senhor. Não adianta buscar refúgio em outro lugar, a não ser o Senhor. Mas aí, Jeremias escreve esses salmos de lamento, trazendo a desolação de Israel. Mas no meio dessa lamentação, no meio desse desabafo, parece que Jeremias é tocado, ou ele percebe um feixe de graça, e ele dá uma interrupção, ele dá uma parada nessa lamentação, e ele começa a exultar a Deus, ele começa a agradecer a Deus, é o versículo que nós lemos, ele começa no meio dos escombros a encontrar esperança, ele começa a enxergar no meio do deserto o começo de vida. Ele começa a olhar diante daquela circunstância tão calamitosa. Ele olha por alguns instantes para a sua própria miséria, para a miséria do seu povo, para a sua pequenez. E aí ele para e olha para a grandeza de Deus. E a perspectiva dele por um momento muda. E ele tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos naquele que governa as circunstâncias. Ele tira os olhos das suas necessidades e coloca os olhos na sua prioridade, que era reconhecer a Deus como todo-poderoso, Criador de tudo, controlador de tudo, Senhor absoluto de todas as coisas. E no meio dos escombros, ele percebe a graça do Senhor.
Ele entende que tudo aquilo está sob o domínio do Senhor. E a despeito da sua dor e sofrimento, ele se lembra da fidelidade do Senhor. E isso vem como água fresca no deserto seco da sua alma. Ele encontra um oásis no meio da sua peregrinação. E o seu coração, por breve tempo, encontra um motivo de júbilo. E nós vamos ver nesses versículos que era de fato sincero. Aquilo que parecia uma reflexão sobre as dificuldades e um desabafo, torna-se uma confissão de fé. A confissão de um coração esperançoso. E essa confissão de um coração esperançoso nos ensina algumas lições. E a primeira lição é que um coração esperançoso, que tem esperança mesmo em meio às crises, ele reconhece a misericórdia do Senhor. Reconhece a misericórdia do Senhor. Olha só, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada dia. Grande é a sua fidelidade. Reconhecer a misericórdia do Senhor tem a ver com gratidão. Tem a ver com sensibilidade. É reconhecer o quão Deus tem sido bondoso, gracioso, benevolente com as nossas vidas. Reconhecer a misericórdia do Senhor nos faz pensar em quem nós éramos, quem nós somos e no que Deus nos chamou para ser. E é fantástico. Deixe marcado, por favor, Lamentações e abra comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Deixe marcado aí Lamentações. E abra a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pensando em desfrutar ou reconhecer a misericórdia do Senhor, quem éramos, quem somos e para que Deus nos chamou, parece que Pedro resume algo fantástico aqui para a gente. Olha só, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem éramos? Pedro vai dizer quem nós éramos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro vai dizer quem nós éramos. Nós éramos ninguém. Nós não éramos povo. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia do Senhor. Nós éramos pecadores destinados à morte. Se você bem lembra, a primeira lei lá no Éden, Deus diz a Adão e Eva, a alma que pecar, morrerá. Não coma do fruto. E Adão, lá atrás, ele não tinha apenas a semente da humanidade, mas ele era nosso representante diante de Deus. E quando ele peca, as consequências desse pecado não caem só sobre a vida dele, mas caem sobre a humanidade inteira. Ele carregava lá a sementinha da humanidade, mas carregava também essa responsabilidade de ser o nosso representante diante de Deus. Então, Romanos, Paulo vai dizer, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos pecadores e pela lei condenados à morte. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos do Senhor. Éramos como ovelhas sem pastor. Nós estávamos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, sem saber a quem recorrer. Mas o que aconteceu? Lembrar da misericórdia é entender quem éramos e quem nós agora somos. Pedro vai dizer, vocês não eram povo, mas agora são. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora foram alcançados por ela. Pedro vai dizer, olha, agora vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora nós somos uma comunidade de regenerados. Comunidade de regenerados. Aí você pode pensar, mas por que então que aquele povo estava sofrendo tanto? Porque Deus disciplina aqueles que ama. Deus traz de volta. Disciplina para Deus não é castigo, é tratamento. Tratamento. E disciplina e discípulo é muito ligado a essas duas palavras. Só de fato aceita a disciplina quem é um verdadeiro discípulo.
E a disciplina só é válida e só conta para aquele que é discípulo. Então Deus trabalha no coração daquele povo. A Babilônia é um chicote de Deus para trazer o povo de volta à realidade de quem ele é. Pedro vai dizer quem nós éramos. E ele vai dizer, e agora? Nós éramos uma coisa, somos isso, e para quê? E ele vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes, a grandeza, a glória do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A misericórdia e a fidelidade do Senhor nos capacitam a viver uma vida diferente e diferenciada. Então, um coração esperançoso é aquele que lembra quem era e para onde iria se a mão de Deus não tivesse nos resgatado. É lembrar aquilo que Deus já fez por cada um de nós. É lembrar todas as vezes que nós estávamos angustiados e Deus misericordiosamente tratou da nossa angústia, tratou da nossa ansiedade, porque nós merecemos? Não. Porque simplesmente precisamos? Não. Mas porque Ele é gracioso. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 vai dizer, Deus não nos escolheu, não escolheu Israel porque ele era um povo numeroso, nem porque teve afeição simplesmente. Deus escolheu Israel simplesmente porque Ele o amava. Deus nos escolheu, não porque cantamos bem, porque nos vestimos bem, porque temos posses ou não temos posses, porque isso, porque aquilo. Deus nos escolheu porque Ele escolheu amar. E por que Ele escolheu amar? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que Ele escolheu. E esse amor faz toda a diferença. Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. E quando nós nos esquecemos da misericórdia de Deus para conosco, nós esquecemos de ser misericordiosos com outros. Quando nós esquecemos que Deus nos perdoou, ou nós não valorizamos isso, nós não valorizamos o perdoar o outro. O render-se a Deus nesse sentido. Quando nós não lembramos da misericórdia do Senhor, nós estamos negligenciando uma graça fantástica e tremenda. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, limpou a nossa alma e tem nos dado muito mais do que precisamos e merecemos. Isso é misericórdia. Para isso, meus amados, nosso coração deve ser cheio de esperança, de saber que Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Ele coloca o seu amor em nossa miséria, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas tem algo que a gente precisa lembrar sempre. O pecado é algo devastador. É algo devastador, é algo muito sério. Não faça parceria com o pecado. Não se alugue para o pecado, porque você já foi comprado. Você já foi comprado. A sua escritura de propriedade está nas mãos do Senhor, mas não se alugue para o pecado. Não faça parceria com ele. Não negocie com o pecado. O povo de Israel estava sofrendo por causa do pecado. E nós, muitas e muitas vezes, sofremos também por causa do pecado. Necessariamente. Todo pecado traz consequências terríveis. Espiritualmente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, na vida familiar, no trabalho, para a consciência. Não negocie com o pecado. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia que Deus era misericordioso para o perdoar todas as vezes que ele caía em pecado, assim como você e eu. Jeremias sabia que, embora tudo ao seu redor estivesse desmoronando, ele podia descansar nos braços do Senhor. Quando tudo cai ao nosso redor, nos braços de quem nós estamos descansando? Para quem nós corremos? Nós devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, às vezes presente não, bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Lembre-se da misericórdia de Deus, exerça a misericórdia de Deus. Segunda lição que nós aprendemos, além de lembrar da misericórdia, é que um coração esperançoso confia na providência de Deus. Olha só o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. É ter o Senhor como o maior dos nossos tesouros. Naquele tempo, uma das 12 tribos, a tribo de Levi,
ela não recebia uma herança, ela dependia totalmente de outros e dependia totalmente do Senhor. Deus está dizendo assim, olha, dependa totalmente de mim, reconheça que a sua vida está nas minhas mãos. Jeremias faz essa declaração, Senhor, a minha porção é o Senhor. A minha vida está completamente rendida, entregue, dependente do Senhor, da tua boa vontade, da tua boa mão. Lembra do maná no deserto? Que o povo tinha que acreditar que no dia seguinte o maná estaria lá. Lembra quando caiu o pão do céu? Toda manhãzinha eles iam lá e pegavam o pão. Eles tinham que acreditar que na manhã seguinte estaria o pão lá. E estava o pão lá. Deus vai dizer, eu sou a porção exata da sua alma. E isso resolve o dilema lá de Eclesiastes, quando o sábio vai dizer que Deus colocou no coração do homem a eternidade, sem que este o pudesse discernir. E aí a gente entende o que é realmente o contentamento que Paulo vai dizer lá na frente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja escassez, seja abundância. Porque o contentamento de Paulo não era baseado em circunstâncias, mas no Senhor que governa tudo isso. Que governa todas as coisas, que está à frente de tudo isso. Nós estamos falando de depositar a confiança na palavra de um Deus que não falha, na palavra de um Deus que não é homem para mentir, na palavra de um Deus que não é homem para se acovardar, dizendo, será que eu vai dar? Não. Deus não tem esse negócio de será que dá, será que não dá. Com Deus não tem talvez. É sim ou não. E Deus não é somente poderoso, Ele é todo poderoso. Nós descansamos na mão de um Deus que não somente é grande, nós descansamos na mão de um Deus que é o maior. O maior. Quem há semelhante ao Senhor e a quem Ele pode ser comparado. A Escritura ecoa isso o tempo todo. E é fantástico quando a gente lê o Salmo 139, salmo muito conhecido da gente, né? Salmo 139, Davi vai dizer, ele cita, ele revela, ele manifesta 3 grandes características exclusivas de Deus. A primeira, que Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas, ou seja, Deus tem um conhecimento pleno sobre tudo. A segunda coisa, Salmo 139 vai dizer, Davi vai dizer que Deus é onipresente, ou seja, sua presença está em todos os lugares. Não há nenhum pedacinho desse universo que Deus não conheça e que Deus não esteja. Terceira coisa que Salmo 139 vai nos mostrar é que Deus é o poderoso Criador. Só que esse salmo não vai dizer somente que Deus é isso, que Deus faz esse tipo de trabalho, de conhecer, estar e criar. Davi vai dizer, Deus conhece todas as coisas e Deus me conhece. O Deus que está em todos os lugares é o Deus que está comigo. O Deus que criou tudo é o Deus que me criou. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E é isso que Jeremias está trazendo aqui. Ele se aproxima da misericórdia, da confiança do Senhor. O Deus que conhece as estrelas pelo nome é o Deus que conhece quem você é. É Deus que sabe das suas limitações, é o Deus que sabe dos seus maiores sonhos, dos seus menores planos, dos seus grandes medos, das suas e das minhas limitações. É o Deus que sabe tudo sobre nós e mesmo assim nos ama. E mesmo assim não desiste da gente. O Deus que conhece as nossas falhas morais, espirituais, mas é o Deus que continua de braços abertos dizendo, vinde a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma troca de carga verdadeira e real. O Senhor é a porção do seu povo, na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem, Ele dá aos seus herdeiros. E dá a nós, por graça. Então, Jeremias vai dizer, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Eu confio no Senhor que sabe não somente o que eu quero, mas sabe o que eu preciso. Não somente o Deus que conhece os meus maiores sonhos, mas conhece os meus maiores medos. O Deus que conhece os meus melhores esconderijos. Porque às vezes a gente foge de Deus, não é? Às vezes a gente foge de Deus, às vezes a gente foge um do outro. Mas Deus conhece os nossos melhores esconderijos. Mas Deus também conhece as nossas piores prisões. Ele conhece onde nós somos jogados, onde o nosso coração é capturado. Ele não só conhece, mas Ele pode nos tirar de lá.
E é isso que Jeremias vai dizendo. É isso que ele vai dizer. E o grande mistério nisso tudo, Jeremias vai falar, olha, a minha porção é o Senhor. O grande mistério, a grande realidade é que Deus nos ensina a ver, ou nos ensina a ver, que a nossa maior necessidade é dele mesmo. A maior necessidade que temos é do Senhor. E que nós só teremos um verdadeiro contentamento quando encontrarmos nele a verdadeira satisfação. Não pense que o seu marido, que a sua esposa vai te satisfazer plenamente. Que o seu filho vai te satisfazer plenamente. Que o seu trabalho vai te satisfazer plenamente. Que o seu ministério vai te satisfazer plenamente. Que a realização dos seus sonhos vai te satisfazer plenamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega no topo, do topo, onde a gente queria chegar. E a visão não é bem aquela que a gente esperava. E a gente fala, bonito aqui, né? Mas eu acho que tem mais um pedacinho para eu andar para lá. O Senhor é a satisfação da nossa alma. A satisfação do nosso coração. Essa angústia, muitas vezes, essa ansiedade é por mais dele, mais dele, mais dele. A nossa alma realmente pode descansar no Senhor e esperar nele. Porque ele foi a nossa porção exata na cruz. Na cruz o Senhor assume o nosso lugar. Na cruz ele se fez servo, assumindo um lugar que era nosso. Ele se fez cabível na cruz. O Deus ilimitado, o Deus infinito, se fez cabível na cruz. O Deus imortal se fez morte na cruz. O Deus todo-poderoso mostrou fragilidade do ser humano na cruz do Calvário. João Calvino, já caminhando para o final, o reformador do século XVI, ele vai dizer nas suas Institutas algo fantástico. Ele vai dizer assim, numa permuta, numa troca de infinita bondade, Cristo recebeu a nossa pobreza e nos transferiu as suas riquezas. Levou sobre si as nossas fraquezas e nos fortaleceu com seu poder. Ele assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Ele desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Ele se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Ele é a porção exata da nossa salvação. E a última coisa, último ponto, a terceira e última lição para um coração esperançoso, é entender que a bondade de Deus é maior do que todas as nossas crises. Todas. A graça de Deus triunfa sobre as nossas fraquezas. Sempre, sempre, sempre. Jeremias nos faz entender que mesmo em meio às crises, o Senhor não perde o controle. Ele não perdeu o controle. A sua vida pode estar, daquele jeito. Mas o Senhor não perdeu o controle. Talvez nós sim, né? Às vezes a gente perde o controle de muita coisa na nossa vida. Coisas que a gente não queria fazer, acaba fazendo e depois não tem como voltar. Palavras que nós não queríamos dizer e dizemos e não tem como voltar, a palavra não volta atrás. A gente perde o controle de muita coisa financeiramente e outras coisas mais. Deus não perde o controle. A gente pode olhar para o Brasil e ver a situação que está. Mas Deus não perdeu o controle. Lembra de Isaías capítulo 6? Isaías vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono de glória. É fantástico isso que ele diz. Porque quando um rei morre, quando um rei cai, o reino fica abalado. Há uma confusão. E agora, quem vai ser o sucessor? Como é que vai ser? O rei morreu. Mas Deus mostra para Isaías que o rei poderia não estar mais no seu palácio, mas o Senhor continuava sentado no trono, governando todas as coisas, no lugar que nunca saiu, no lugar que sempre foi dele. Sua vida, a minha vida, pode estar daquele jeito, mas o Senhor não perde o controle. E se o controle está nas mãos dele, o poder para mudar também. Também. E Jeremias sabia disso. Ele entendia que a bondade de Deus era maior do que todas as crises. E quando a gente lê nos versículos finais, versículo 25, em diante vai dizer, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo ou a lei na sua mocidade. A gente vai ver algumas expressões aqui como esperar, buscar, aguardar, suportar, sempre confiando no Senhor. Ninguém gosta de esperar, gente. Ninguém gosta de esperar.
aguardar, suportar. Mas isso, como nós cantamos aqui, é rendição. Uma vez que a presença do Senhor é real, nós nos rendemos a ela. Cantamos isso aqui. Mas a gente precisa aprender também a render os nossos sonhos diante de Deus. Às vezes pensamos assim, Deus é maior que os nossos problemas. É verdade, eu creio nisso. Deus é muito maior. Acabei de falar aqui. Mas Deus também é maior do que os nossos sonhos, tá? Deus também é maior do que os nossos planos. E às vezes você planeja para cá, e Deus fala assim, vamos corrigir essa rota aí. Vamos mudar alguma coisa aqui. E Deus, ele muda o nosso coração, ele molda o nosso coração. A gente vê vários exemplos na Escritura, Deus fazendo isso. Deus transformando vidas. Jeremias entendia que, apesar de Judá ter sido rebaixado, Israel está passando por necessidade, ela não fora eliminada. Deus estava punindo os judeus por seus pecados, mas não rejeitando o povo da aliança. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E Ele vai dizer, eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Nós temos que entender que dias maus chegam para todo mundo. Para o crente, para o não crente, para o ateu, para o bandista, para o budista. Dias maus chegam para todos, a despeito da nossa fé. Lembra da história de Jó? O próprio Deus dá testemunho sobre Jó. Homem íntegro, bom, se desviava do mal. E a vida dele, pelo que nos é relatado, parte dela foi complicadíssima. Complicadíssima. Davi e outros homens também. O nosso relacionamento com Deus, ou a forma como nós exercemos a nossa espiritualidade, define como nós olhamos para a nossa vida. A nossa teologia, a forma como nós olhamos para Deus, define a nossa cosmovisão. A forma como nós adoramos a Deus, por isso que eu falei de culto no começo, define a forma como nós lidamos no mundo e com o mundo. Não pode ser o contrário. Eu não posso deixar o mundo definir a minha adoração. Não posso deixar lá fora a cultura definir o que é certo e o que é errado. Tem que ser o contrário. Tem que ser a Escritura, a palavra do Senhor definir todas as coisas. A crise nos leva a olhar para Deus baseado nas circunstâncias. A fé nos leva a olhar as circunstâncias baseado na perspectiva de Deus. Muda completamente a história. Completamente a história. Nós devemos exercer a nossa fé. Nós devemos praticar aquilo que Deus tem nos ensinado. No momento difícil da nossa vida, não sucumba à maldade. Não sucumba à crise. Não deixe que as crises lá de fora deixem você em crise. Não deixe que a maldade faça de você alguém maldoso. Não deixe que a violência faça de você alguém violento. Não deixe que a apatia te torne apático. Ah, meu marido é ruim demais. Não deixe que o seu marido torne você ruim demais. Minha esposa é violenta. Não deixe que a sua esposa torne você alguém violento. Não seja conhecido pelos seus pecados. O fracasso não pode fazer de você um fracassado. Não permita isso. Não permita. Lute contra isso. Lute contra o espírito do tempo. Porque o Senhor está acima de todas essas coisas e Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós estamos certos de que Ele é poderoso para conservar o nosso depósito, o nosso tesouro, até o dia final. E terminando. Lembre-se da cruz, como nós já falamos aqui. Na cruz, Deus manifestou misericórdia, renovo e fidelidade. Na cruz, Cristo foi a porção exata da nossa alma. Cristo, na cruz, foi a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus. Cristo, na cruz, provou que Deus nunca havia perdido o controle de nada. E que, embora por breve tempo haja sofrimento, por uma eternidade haverá júbilo por causa do perdão, por causa da redenção. Não perca a eternidade de vista. Deus trabalha visando o aperfeiçoamento do seu povo, não a destruição, gente. Não a destruição. A disciplina é um dos dedos da bondosa mão amorosa e justa de Deus. A maldade dos nossos dias não anula a bondade de Deus. E a graça dele sempre
triunfa sobre as nossas fraquezas. Deus não desperdiça o sofrimento do seu povo. Ele é mestre em transformar sofrimento em testemunho. Mestre em transformar sofrimento em testemunho. E aí, eu te convido a pensar em algumas palavras do saudoso reverendo Elben, com quem a gente teve a oportunidade de caminhar um pouquinho lá em Viçosa, o Elben César. E ele fala da teologia do ainda que, um livro pequenininho, Práticas Devocionais. E ainda que a sua vida esteja complicada, ainda que o seu sonho não tenha sido realizado, ainda que o boy que você espera não tenha chegado, ainda que você não tenha arrumado um emprego, ainda que você não tenha saído do emprego que você quer sair, ainda que as coisas não tenham se relacionado bem, ainda que haja problemas, ainda que você não tenha mais forças, ainda que o nosso biscoito seque, que o nosso atum enlatado apodreça, que o nosso leite azede, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Pois o Senhor, Deus, é a nossa fortaleza e faz os nossos pés como os da corça, nos fazendo andar altaneiramente. Ainda que tudo caia ao nosso redor, nós temos um Deus que continua de pé. E Ele é a fortaleza do nosso coração. É a nossa herança para sempre. Então lute para ter um coração esperançoso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez colocar a nossa vida diante do Senhor. E diante das crises que nós ouvimos e as crises que temos vivido, oh Deus, nós pedimos perdão pela nossa negligência, pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar o quão o Senhor é gracioso, bondoso, misericordioso. Mas nós pedimos, Deus, trata e trava o nosso coração, se necessário for. Quebranta o nosso coração, Senhor. Muda a nossa perspectiva. Nos faça, Senhor, através da Tua graça, enxergar a bondade do Senhor no meio dos dias maus. Oh Deus, não permita que a nossa fé desfaleça, mas fortaleça o nosso coração. Oh Deus, Tua palavra nos diz que o Senhor adestra as mãos para a batalha, que o Senhor fortalece os joelhos trôpegos, que o Senhor acalenta corações, e nós pedimos que o Senhor faça isso conosco. Oh Deus, nas nossas tentações, nas nossas lutas diárias, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dê força para resistir, para combater, Deus, para fugir quando necessário, para enfrentar quando necessário, para colocar, Senhor, toda a ansiedade, toda a angústia diante do Senhor, lançando sobre Ti, Deus, toda a ansiedade, porque o Senhor já tem cuidado da gente. Nós te agradecemos porque cremos e vemos isso. A Tua boa mão transformando a nossa vida. Ó Senhor, reavive no nosso coração esperança e expectativa de que de fato o Senhor transformará tudo ao nosso redor. Nós cremos num Deus que não é limitado diante das dificuldades, mas nós cremos no Deus que nos faz ver o invisível, no Deus que pode todas as coisas, pode fazer aquilo que é impossível para nós, pode curar aquilo que para a medicina é impossível, pode tratar o coração, pode tratar as mentes, pode tratar, Deus, o drama familiar. Oh Senhor, nos ajude a ter um coração esperançoso, certos de que o Senhor está perto da gente. Oh Deus, nos ajude a nos alegrar, a adorar o Senhor, sabendo que a Tua graça triunfa sobre todas as nossas fraquezas. E nos ajude, Deus, a ter o caminho da esperança pavimentado no nosso coração, pela Tua santa palavra e o Teu precioso Espírito. Oramos, colocamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos. E nesse primeiro dia da semana, que o Senhor nos ajude a ter uma semana abençoada e abençoadora, para que possamos dizer a outros a razão da esperança que há em nós. E se muitos, Senhor, se alegram
dizendo com o ditado de que a esperança é a última que morre, que a nossa alegria seja ainda maior, porque a nossa esperança nunca morre e o nome dela é Jesus Cristo. Nós nos rendemos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.